E aí, primeirão, bom dia, tudo bem? Como que estão, pessoal? Vamos lá para mais uma aula de sociologia, aula da apostila, aula 5 da apostila. Pegue a apostila de vocês aí. O título da aula é A Sociedade, para a gente complementar nosso assunto de sociologia dessa primeira unidade. Pessoal, antes da gente iniciar nossa aula, nossa frase do dia, né? Não pode faltar. O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. Karl Mayhem, né? A gente já viu na nossa aula de artes, repetindo aqui novamente a nossa frase do dia. Fica uma reflexão aí do que a gente faz para as crianças hoje é, é o que elas farão na sociedade amanhã. O que acontecerá na sociedade amanhã é o que a gente faz com as crianças hoje. Deixa eu passar aqui um slide. Estou apanhando aqui, pessoal, mais uma vez nosso cronograma, tá? O primeiro simulado que eu enviei para vocês, a nota no e-mail, vale para as 3 disciplinas, a nota. A segunda nota, sim, foi aquela atividade que eu enviei por e-mail, a turma toda quase já me passou. Assim que eu tiver tudo corrigido e lançado, mando a nota para vocês também. 4 da atividade do caderno e 6 das atividades que eu vou enviando online. Depois eu vou colocar no e-mail, na disciplina especificamente de sociologia, quais são as disciplinas que compõem os 6 pontos. E qualquer dúvida, vocês podem também entrar em contato comigo aí pelo e-mail. Manda um e-mail que eu respondo. Todo mundo que tem entrado em contato por e-mail, eu tenho respondido o mais breve possível. Fico com esse e-mail aberto não só nos dias de plantões, que são os dias da minha aula, mas também durante o dia, quando eu estou preparando aula, corrigindo atividade, lançando nota, meu e-mail está aberto ali. Assim que eu vejo que eu recebi uma mensagem, já respondo, tá? Pessoal, então, para a gente já entrar na questão do conteúdo, vou gravar uns vídeos mais rápidos agora. Tem algumas aulas que ficaram bastante extensas, eu vou procurar gravar umas aulas mais curtas, até para ficar melhor para vocês assistirem e facilita também para vocês fazerem as atividades. Tá? Então vamos lá. O autor começa dizendo o seguinte: a gente estudou nessa primeira unidade agora como foi que surgiu a sociologia, né? Aquela transição lá da Idade Média para a Idade Moderna, a transição do feudalismo para o capitalismo, né? E aí aquele caos todo que culminou na sociedade europeia. Depois surgiu alguns filósofos, como Augusto Comte, preocupados em criar uma ciência que compreendesse essa sociedade, né? Aí surge a sociologia, e a partir daí essa ciência ela começa a pensar no que é a sociedade, quais são as formas de organização dessa sociedade, né? Então, o autor ele começa com a seguinte perspectiva, que nós, seres humanos, né, isolados dos nossos semelhantes, somos incapazes de desenvolver potencialidades intelectuais e nos tornamos selvagens como um animal de floresta. Então já há, pessoal, alguns estudos que foram feitos e também algumas situações, como por exemplo de uma criança que uma vez se perdeu da família e foi criado por um grupo de gorilas na floresta, e essa criança não desenvolveu a fala, não andava de forma ereta como a gente, não escrevia, né? Ela se comunicava através de sons, de ruídos, né? Então esse fenômeno ele já foi observado, né? É, e constatou-se que o indivíduo, quando ele é isolado da prática social, ele não se comporta da forma como nós, da sociedade, nos comportamos, né? Eles vão aderir ao meio do qual eles estão inseridos. No caso de uma, de uma criação na floresta, né, na vida selvagem, possivelmente esse ser humano criado nessa condição, ele deve adotar esse estilo, esse modo de vida. Tem até um filme que se chama O Enigma de Caspar Hauser, que é justamente um experimento, né, que foi feito de criar uma criança isolada num porão e depois de uma certa idade tentar ressocializar ela na sociedade. Quem quiser assistir o filme, se chama O Enigma de Caspar Hauser. Procure aí que vocês vão ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto do isolamento de um ser humano do resto do convívio social, né? Então, constata-se que o convívio ele é uma necessidade
do ser humano. Nós, seres humanos, temos a necessidade de convívio uns com os outros, né? Então, nesse sentido, pode-se compreender que a sociedade ela é um agrupamento de indivíduos entre os quais se estabelece relações políticas, econômicas e culturais. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala relações políticas, a palavra política, ela não quer dizer apenas política partidária, tá? A palavra política, a etimologia dela vem de polis. Polis é cidade, né? Que vem lá da Grécia Antiga, mais uma vez a Grécia, né? Então a palavra política vem de lá, vem de polis. Então o político é um animal que vive na polis, que é o ser humano. No caso, Aristóteles falava que nós somos um animal político, um animal social. Então, essas relações políticas é tudo aquilo que pode e que não pode na sociedade, tudo aquilo que é aceito e que não é aceito. Então, por exemplo, a política ela está presente em todos os aspectos da nossa vida, em todos. Por exemplo, em casa. O horário de dormir, por exemplo. Na sua casa tem um horário estabelecido, é a política da casa. Não tem um horário estabelecido para dormir, é a política da casa. O uso do celular é liberado na sua casa? É uma política. Não é liberado, ele é restrito? É uma política. Horário de almoço. Vocês têm um horário para comer em casa? Isso é uma relação política. Não tem, é uma relação política. Por exemplo, você cria um grupo de WhatsApp, seus amigos, em sala de aula. E ali dentro daquele grupo, mesmo que isso não seja dito verbalmente, mas alguns conteúdos são aceitos, outros não são aceitos. Isso é uma política. Por exemplo, a forma como você chama o seu colega, né, de apelido ou de qualquer coisa, é uma política que você estabelece com ele. Né? Então, a sociedade ela é um agrupamento de indivíduos no qual se estabelece relações políticas, econômicas. Por que econômicas? Porque se a gente está usando uma camiseta, é porque alguém produziu. Né? Se a gente está usando uma mesa, alguém produziu. Se a gente está consumindo energia elétrica, alguém produz essa energia. Então, ou seja, nossa sociedade ela é baseada na produção, na economia, né? E na cultura. E o que entra a cultura? A cultura vai entrar crença, idioma, visão de mundo, forma de se vestir, de usar o cabelo, forma de andar, forma de se manifestar, de falar. A cultura ela está intrínseca na nossa vida, em todos os aspectos. Né? O que eu assisto, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho bonito, o que eu acho feio, o que eu acredito, no que eu não acredito, tudo isso é cultura. Tá? Que está diretamente ligada à sociedade da qual você pertence. Dificilmente você vai encontrar numa sociedade brasileira alguém de uma religião da Polinésia, por exemplo, que adora um deus da Polinésia. Né? Por quê? Porque é fora da cultura. Né? Dificilmente você vai encontrar aqui em Teixeira de Freitas alguém que anda vestido na rua como um hindu, por exemplo, né? Lá de Nova Delhi. Porque a gente tem na nossa sociedade uma maneira de se vestir. Né? Então, tudo isso é o que compõe uma sociedade. Né? A unidade de língua, cultura, leis, costumes, tradições comuns. O que são essas tradições comuns? Comemorar aniversário, carnaval, período de férias, crenças religiosas, músicas, comidas, tudo isso são tradições comuns, tá? Que uma sociedade compartilha. Então a gente pode entender que a sociedade é um sistema funcional, abstrato, porque não existe um contrato, não existe ninguém afirmando isso, mas isso existe, está aí, né? Sem identificação com um país ou uma cultura determinada. Por quê? Porque veja bem, você tem país, dentro de um país, por que fala que não tem essa identificação? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui o Brasil. O Brasil é um país continental, muito grande. Então, se você pegar, por exemplo, a sociedade baiana, ela tem um determinado tipo de sotaque, de música, de comida, né, de modo de vida. Aí você pega um gaúcho, por exemplo, já vai ser diferente. Você pega alguém que nasceu lá no Acre, já é diferente. Alguém que nasceu lá no Piauí é diferente. Então, ou seja, essas sociedades elas têm características que as diferenciam de outros. E nem sempre um país vai ter uma mesma sociedade dentro dela. Às vezes você tem
o mesmo país que tem idiomas, culturas, crenças, modo de vida totalmente diferente. Por exemplo, se você pega dentro do Brasil, você tem grupos nativos que falam idiomas como o Pataxó Ranran, como o Guarani, como o Tupi, do qual a gente não sabe ler nem escrever e nem compreende esse idioma, né? Então, daqui a gente pode ter a compreensão do conceito de sociedade, né? No interior dessa sociedade, observa-se a formação de grupo de pessoas cujo interesse coincide em certa medida com famílias, clãs, comunidades, associações. Então, dentro dessa sociedade, você ainda vai ter grupos diferentes, né? Vai se formar grupos, clãs, por exemplo, a igreja é uma comunidade, né? O terreiro é uma comunidade. Aí você tem as associações, por exemplo, o Clube Jacarandá tem um segmento de sociedade que frequenta lá. Você tem, por exemplo, partidos políticos, né, que tem determinados grupos têm afinidade com tal ideologia, determinados grupos com outro tipo de ideologia, né? Então, ou seja, dentro de uma mesma sociedade você ainda vai ter grupos de pessoas com interesses diferentes e interesses incomuns, né? Pessoal, o slide aqui ele não está querendo passar, agora foi. Então vamos lá. Então vamos entrar agora no conceito de comunidade. Tá? A comunidade é uma sociedade geograficamente localizado de estrutura definida, cujos membros têm um modo de vida comum. Tá? Então, por exemplo, dentro de uma cidade você pode ter comunidades diferentes. Você pode ter, por exemplo, dentro de Teixeira de Freitas, você tem uma comunidade que vive no Recanto do Lago, outro que vive no Teixeirinha, outro que vive em Santo Antônio, né? Então a comunidade ela é um espaço geográfico, né, localizado, ela tem uma estrutura definida. E a associação é um grupo organizado por indivíduos que visam objetivos comuns, como eu disse aqui, partidos políticos, sindicatos, né, ou o próprio Estado pode ser um exemplo de associação. Então veja bem, a gente está trabalhando aqui com o conceito de sociedade, de país, de comunidade, de associação. E todos esses compõem a nossa sociedade. Tá? Vamos lá. Então, a ideia de sociedade, né, pressupõe um contexto de relações humanas na qual ocorre a relação de interdependência entre todos e cada um dos seus componentes. Então vamos lá, o que seria essa relação de interdependência entre todos e cada um dos seus componentes? Tomei um gole d'água aqui que minha garganta está seca. Pessoal, então vamos lá. Então, essa relação de interdependência é justamente aquilo que nós falamos lá no início. Um depende do outro, né? Por mais que o indivíduo não goste de estar em grupos, de estar no meio de pessoas, mas ele é dependente dos outros. Então a relação de interdependência é a relação que eu dependo dos demais, os demais dependem de mim. E todo mundo depende de todo mundo. Porque, como eu disse aqui, se você está usando uma camisa, alguém produziu essa camisa, não foi você. Se você está consumindo energia elétrica, alguém está produzindo, fazendo com que essa energia chegue na sua casa. E assim é com a internet, com a geladeira, com o automóvel, com o celular, com a televisão, com a cama, com tudo que a gente tem. Então isso é uma relação de interdependência. Você tem alguém que planta, alguém que colhe, alguém que transforma a natureza num objeto, alguém que transporta esse objeto, alguém que vende esse objeto, alguém que consome esse objeto, alguém que descarta esse objeto, alguém que pega esse objeto descartado, recicla e transforma em outra coisa. Então, ou seja, é uma relação de interdependência da sociedade, né? Então, a sociedade ela tem essa característica de interdependência. Toda a humanidade, né, ou seja, a humanidade como um todo, toda a comunidade do planeta Terra, ela pode ser considerada uma única sociedade. Mas, em sentido sociológico, fala-se de sociedade como um sistema funcional abstrato, sem identificação com um país ou cultura, como nós vimos lá atrás. Tá? Então, a gente pode entender o conceito de humanidade. Tá? No entanto, no sentido sociológico, a sociedade ela é entendida como um determinado grupo que tem um sentido abstrato, né? Sem uma identificação com um país
ou uma determinada cultura, né? Porque você pode ter dentro de um mesmo país culturas diferentes, né? Como a gente já viu ali atrás, tá? Um outro exemplo de associação, a gente falou lá atrás de partidos políticos, falamos de sindicatos, onde as pessoas se reúnem com um objetivo em comum, que é defender os direitos trabalhistas. Existe outro tipo de associações, como o Lion, grêmios, maçonaria e por aí vai. Um outro tipo de associação que existe na sociedade é o Estado, tá? E o Estado, ele vai ter uma formação diferente da social, que ela é abstrata, que eu disse que não existe um documento, nada dizendo, ó, você tem que usar o cabelo assim, se vestir assim, você tem que crer em tal coisa, ou seja, não há um documento cultural te dizendo como você deve ser. Por isso que é abstrata. Abstrata é aquilo que não pode ser visto, que você não pode pegar. Já o Estado, não. O Estado, ele é uma associação formal, abstrata, com limite de território definido, com leis definidas, com espaço definido, com regras definidas, né? E ele tem o Estado, a função básica do Estado, preservar a segurança e o bem-estar dos grupos sociais que vivem dentro do seu domínio. Então, por exemplo, no Estado brasileiro você tem grupos que vivem no campo, na cidade, nos bairros, em aldeias indígenas, que fazem parte de movimentos sociais, grupos de artistas, e aí o Estado ele tem que garantir que toda essa comunidade, todo esse povo que está sob a sua jurisdição, que daí é uma formalidade, por isso que quando você nasce, você tem um documento dizendo que dia você nasceu, quem é seu pai, como é seu nome, onde você nasceu, quais suas características físicas, porque ele está formalizado, né? É o Estado dizendo, você pertence a tal cidade, a tal nacionalidade, a tal família, você tem tal sobrenome, tá? Então, dentro desse contexto, todas essas pessoas são registradas dentro desse Estado e elas têm no Estado uma garantia, ou pelo menos deveria ter uma garantia de segurança e bem-estar. Tá? Aí, se isso ocorre ou não, já é uma outra discussão que a gente pode ter num outro momento. Se a gente tivesse em sala de aula, né, a gente até podia levantar essa questão e discutir um pouco o papel do Estado. Tá? Então, o Estado, no entanto, ele só forma uma sociedade perfeita, né, o conceito de perfeito, quando não lhe faltam os elementos essenciais de uma sociedade natural. O que é uma sociedade natural? Unidade de língua e cultura, história e tradição comum. Então, ou seja, eu coloquei o mapa do Brasil aqui porque a gente não se encaixa nesses elementos essenciais de uma sociedade natural. Por quê? Porque a gente não tem uma unidade de língua, de cultura, história e tradição comum. O Brasil, ele é diverso. O Brasil, ele tem membros que são nativos aqui do país, membros que vieram da Europa, que vieram da Ásia, que vieram da África, que vieram do Oriente Médio, que tem língua, que tem cultura, que tem idioma, que tem culinária, que tem música, que tem cultura diversificada, né? Então, no caso, o Brasil não se encaixa. Alguns países menores há uma certa unidade, como por exemplo, você pega um país escandinavo, que o país inteiro é tamanho de Vitória, sei lá, do Espírito Santo, né? A população do país inteiro é equivalente à população de Vitória, né? Não vou nem colocar Bahia, Salvador, porque a Bahia, se duvidar, cabe 3, 4 países desses europeus, esses países menores, porque a Bahia é muito grande. Dentro da Bahia você já tem uma diversidade de cultura, de idioma, dentro de um estado menor, né, de um espaço menor, que é o estado da Bahia. Se você pegar o baiano do extremo sul, ele tem um sotaque, uma culinária. Se você pegar do recôncavo, tem outro. Se você pegar lá do oeste da Bahia, da região de Barreiras, já é diferente. Se você pegar ali o baiano da Chapada, já é diferente, né? O soteropolitano é diferente. Então, ou seja, não vou nem pegar a Bahia para comparar, porque a Bahia já tem uma diversidade muito grande. Mas um estado como o Espírito Santo, em Vitória, ele pode sim ser comparado a um país menor desse, onde tem uma cultura um pouco mais restrita, uma faixa de território menor, uma densidade populacional menor. Ainda assim, no Espírito Santo você vai encontrar nativos, né,
você vai encontrar italianos, alemães, você ainda encontra uma diversidade lá. Então, diferentes nações muitas vezes formam um Estado, mas nem todas as nações têm existência como Estado, né? Que foi o que nós acabamos de dizer anteriormente, né? Diversas nações muitas vezes ela formam um Estado, ou seja, você tem uma nação que tem uma cultura em comum, uma língua em comum, uma ancestralidade em comum e elas formam um Estado, né? Mas nem sempre um Estado vai formar uma nação, porque você tem culturas, uma série de coisas diferentes, tá? Pessoal, então essa aqui foi a nossa aula sobre a sociedade, aula 5. Se eu não me engano, acho que tem mais uma aula 6, a gente faz semana que vem. Vou ver se passa algumas atividades aí pra gente já fechar o nosso cronograma de atividade, tá? Pra gente fechar nossas notas. Pessoal, assistam o vídeo, assistam as aulas, mandem para os colegas aí, para todos assistirem, façam as atividades, tá? Eu vou estar cobrando de vocês aí para a gente finalizar e mandar as notas. Consegui fazer uma aula um pouquinho mais curta agora, fica melhor para vocês assistirem, fica mais objetivo, tá bom? Qualquer dúvida, manda e-mail que eu tô lá respondendo a todo momento. Valeu, um abraço, até mais, tchau.